lá à palavra de hoje, saudando a todos com a paz do Senhor. Eu quero destacar aqui o texto da palavra hoje, que nós vamos ler, está em Mateus, capítulo 22, Mateus 22, versos 23 a 29. Né? Eu vou ler os versos todos para dar o contexto, né, mais claro para esta palavra. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão. Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós, aí ele passa a contar uma história hipotética, né? Ou verdadeira, mas não é o caso, ele passa a contar uma história que está acontecendo entre eles, entre os irmãos e esses saduceus. Ele diz assim, entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição de qual dos 7 ela será esposa? Considerando que todos foram casados com ela? Olha só que pergunta capciosa, né? Só para a gente contextualizar e esclarecer. Pela lei judaica, era obrigado, né, em havendo a morte, por exemplo, de um irmão, e esse irmão não tendo deixado descendência, era um costume que o cunhado, né, no caso, que o irmão, né, pegasse a cunhada e anexasse à sua família, ou seja, abraçasse, cuidasse dela e gerasse uma descendência, fizesse uma família com essa pessoa. E assim aconteceu no caso desse caso hipotético, né, que possivelmente pode ter acontecido também na realidade, mas nesse caso era hipotético, aconteceu do primeiro, segundo, terceiro, até chegar. Quando estava no 7º marido, né, o marido morreu, depois a mulher também morreu. E aí a pergunta dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, era exatamente essa, né? Com quem ou de quem ela seria a esposa naquele momento, na eternidade, na ressurreição. E é curioso que Jesus vai responder exatamente sobre isso, e em cima disso ele vai fazer uma revelação muito forte. Ele diz assim, olha, então Jesus esclareceu, vós estáis equivocados, por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. E ele conta ainda mais detalhes. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos dos céus. É interessante, eu fico por aqui, porque eu queria chamar a atenção para você, na verdade, não é a história em si dos saduceus, e nem tampouco a história, né, da ressurreição, mas o que Jesus argumento para explicar a pergunta tola que eles estavam fazendo. O que Jesus quis dizer com isso? É que eles deveriam saber dessa resposta. Era uma resposta, né, digamos assim, sem sentido. Era uma resposta capciosa para pegar Jesus em alguma palavra, porque eles estavam buscando achar questionamentos. A essa altura, já estamos próximos, né, do final do capítulo, já contando as histórias de Jesus, tanto em Mateus quanto também em Marcos, nós temos essa passagem que se repete com esta mesma frase. Lembrando que em Marcos, capítulo 12, versos 24 em diante, é uma pergunta. Marcos retrata uma pergunta. Ele diz assim, não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus? Ou seja, vou repetir, não provém o vosso erro de não conheceres nem as Escrituras, nem o poder de Deus? É uma pergunta que Jesus faz aos discípulos. Uma pergunta retórica, evidentemente, porque ele vai dar a resposta. E aqui que eu quero chamar a atenção, essa palavra para nós essa manhã. As Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, afinal, baseado em que nós estamos vivendo esta vida cristã, que nós chamamos de cristãos? Estamos num país cuja ainda 70% da população se declara cristão. Mas é um país que tem sido muito atingido, né, por movimentos internacionais, sobretudo, feminismo e um monte de outros ismos, levando as pessoas, por exemplo, a darem total e pleno direito, de qualquer forma, por exemplo, da mulher
gerar um aborto, né? Ou seja, não gerar o filho, mas ter um aborto, interromper a gravidez por qualquer motivo. Por qualquer motivo fútil, não quero esse filho, vai estragar meu corpo, e as pessoas estão fazendo isso. O divórcio também virou banal em nossa nação. Uma nação que se diz cristã, mas que não segue os ensinos de Cristo. Pessoas, né, talvez como você, como eu e tantos outros que se dizem cristãos, mas que não fazem noção do que é ser uma pessoa cristã. Quando muito mais ainda, pessoas que se dizem evangélicos, né, pertencentes a um grupo, né, que é originário da Reforma, também cristãos, mas cristãos da Reforma. E seja moderno recentemente, né, ou pós-modernos, mas essa igreja brasileira, muitas vezes nós dissemos que fazemos parte dela, mas não temos o conhecimento nem da Escritura e nem do poder de Deus. E aí eu destaco algumas informações importantes sobre essa questão. O texto, a palavra, quando ele fala de escrituras, no grego, a palavra é graphe, ou grafe, né? Que significa, na verdade, traduzindo para nós, é a palavra original de grafia, de escrito, ok? Só que nesse caso, ele estava se referindo a todos os escritos do Antigo Testamento. Quando ele fala, não conheceis as Escrituras, se você for ler lá no texto, em algumas traduções, como a que eu tenho aqui, por exemplo, da King James, ele diz assim, não conheceis as Escrituras, e essa Escritura está em letra maiúscula. Isso significa que os tradutores, quando estão fazendo isso, colocam a palavra de Deus, né? Então aqui, primeiro, Escrituras é palavra de Deus. E ele diz aqui exatamente que essa palavra é o quê? Não apenas o que é a palavra em si, o escrito em si, mas o conteúdo dela. Então, por exemplo, no aspecto teológico, a palavra, a Bíblia que nós lemos, ela não apenas ela contém a palavra, mas ela é a palavra de Deus transcrita a todos nós. Por isso ela surte, né, esse efeito de transformação, ela gera um efeito benéfico nas pessoas que leem, nas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Por isso ela tem poder de transformar, porque foi através do poder da palavra falada, né, que nós tivemos o universo criado. Diz a palavra que Deus, né, ele falou, ele disse, haja luz, né? E ele começou então, pelo poder da palavra, a trazer a existência. Ainda assim, hoje nós somos também levados a trazer a existência, a cura, a restauração, a mudança da nação, um ambiente de paz. É pela palavra que nós ministramos, por exemplo, cura, restauração, expulsamos, por exemplo, demônios. É pelo poder da palavra em Cristo Jesus. E esse poder, que eu vou falar um pouquinho mais agora, depois, ele está baseado nessa palavra, na palavra que já foi impetrada, o que já foi escrito. Lembrando que há poucos dias atrás, num dos estudos que eu fiz aqui, acho que ainda essa semana, não sei se foi fim de semana, mas eu falei sobre isso, que essa palavra que nós recebemos, ela foi nos entregues, foi contribuída, né, toda a sua produção, teve qual participação? Quem foi? O Espírito Santo que escreveu, né, através de homens usados por Deus, mas teve a produção, e essa palavra também, de alguma forma, foi entregue por anjos, se referindo à lei, né, se referindo aos encontros de Deus ali com Moisés. Então, vocês são mensageiros de Deus. Então, essa palavra, ela não vale apenas para a terra, para este momento. Por isso é importante lermos, por exemplo, Apocalipse e textos apocalípticos que falam do futuro, que falam, inclusive, da vida eterna. Porque nós temos aí uma ligação, é a palavra, são os estatutos eternos de Deus que nos vinculam à criação dos anjos, né, a criação deles com a nossa, e a nossa com essa criação regenerada na eternidade. Então tudo está interligado. A Bíblia não fala de coisas e fatos apenas reais, embora ela não consiga, evidentemente, com o seu argumento, digamos, de escrita, né, com as suas palavras, com o seu linguajar, abranger todas as possibilidades, né, de interpretações, não consegue abranger todo o vocabulário que tinha na época, há 4.000 anos atrás, etc. e tal, né, quando, na verdade, a Bíblia começou a ser escrita a partir de Moisés, né, praticamente, mas relatando fatos anteriores, muito mais antigos. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar. E aqui, quando se fala de poder, quando ele diz assim, olha, conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele está criticando os discípulos, né? Os saduceus, também os fariseus que estavam ali, sempre havia uma discussão desses dois grupos, e ele está dizendo, vocês não conhecem nem a Escritura,
e nem o poder de Deus. Em algum momento ele disse assim, olha, se vocês estão duvidando de mim, vejam na Escritura, porque elas testificam de mim, ou seja, eu vim cumprir as Escrituras. E é por isso, irmãos, que o movimento evangélico no mundo inteiro representa esta igreja viva, dinâmica, né? Mesmo com maus exemplos, mesmo com problemas, mas a igreja evangélica representa aquele grupo que está mais próximo da palavra, que voltou à palavra. Por isso, inclusive, aconteceu, por exemplo, o movimento protestante, porque a Igreja Católica Romana tinha se afastado da palavra. E o que nós fizemos? Voltamos à palavra, porque essas são as Escrituras. Não os dogmas da Igreja Católica, hábitos da Igreja Evangélica. Isso não vai mudar a vida de ninguém, né? Para melhor, não. Para encaixar-se e adequar-se à palavra, às Escrituras, aos estatutos de Deus, não vai mudar. Talvez uma outra coisa a gente acerte, mas nós corremos o risco de criarmos leis e legalidade apenas para destruir a nós mesmos. Mas, na verdade, a palavra já descreve, né? Que a Bíblia tem tudo necessário para nós. É incrível como ela, sendo um livro tão antigo, compilado, né, com centenas de anos aí, entre um e tantos, centenas de autores, né, mais de 2000 anos aí de escrita, é muito tempo, é um período muito grande, com muitas pessoas escrevendo, e ao mesmo tempo, tudo isso, né, converge para trazer o quê? A Cristo Jesus, né, o Senhor da glória, o Deus encarnado, revelando-nos o passado, o presente e parte do nosso futuro. É interessante também dizer que esse poder, a palavra poder no grego, é a palavra dunamis, que é a palavra original, ou raiz, né, para a palavra dinamite, né, em inglês que fala de explosão de poder, ou seja, em inglês power. A ideia é exatamente essa, ou seja, há um poder inerente que reside na coisa pela virtude, né? Numa coisa qualquer pela virtude da sua natureza. Neste caso aqui, essa tradução significa o quê? Que o poder aqui está relacionado ao poder de Deus. Jesus fala, não conheceis nem a Escritura, nem o poder de Deus, tá? Aí, o poder de Deus aqui, por exemplo, ele já aparece com letra minúscula, por quê? Porque é a ação, né, de quem está por trás desse poder, ou seja, no caso da palavra, no caso de Deus. E aí como vamos separar isso para entendermos? Muitos irmãos são apegados ao poder de Deus, mas não têm o conhecimento da palavra. Muitos irmãos são apegados à palavra, mas não têm o conhecimento do poder de Deus. Como separam isso? Nós vimos casos durante o livro de Atos, por exemplo, de pessoas que estavam batizando em nome, por exemplo, de João Batista, né? Mas não tinham recebido, por exemplo, o Espírito Santo de Deus, os próprios discípulos que estavam ali, que receberam aquela mensagem. Quando Paulo e os demais discípulos são levados lá, você vai ver, por exemplo, o batismo, né, no Espírito Santo, ou o derramamento do Espírito Santo, ou o Pentecostes, como a gente gosta de ver em algumas passagens, o Pentecoste aos gentios. Houve um Pentecostes em Jerusalém, onde foi cumprido o que Joel tinha declarado, né, que o Espírito Santo seria derramado por todos nas pessoas e toda a terra. Mas naquele momento, então, as pessoas saíram dali. O evangelho continuou sendo pregado, o evangelho foi se estendendo, mas as pessoas continuavam pregando. Lembramos que nós tivemos vários casos de pessoas que saíram da época desse momento e foram expandindo o evangelho. Lá na frente, os discípulos encontraram problemas, encontraram pessoas que estavam, por exemplo, pregando o evangelho do arrependimento, mas sem o batismo em nome de Jesus. Ou seja, eles não sabiam nem exatamente o que estavam fazendo, estava faltando alguma coisa. Mais tarde, inclusive, no livro de Atos também narra o fato de pessoas que queriam barganhar com os discípulos, por exemplo, para ter o poder, né? O poder de curar, o poder de libertar as pessoas dos demônios, esse poder. Só que eles estão associados, a palavra gera poder, né? E o poder, ele se alimenta da palavra, pela palavra de Deus. E nós também nos alimentamos pela palavra. Se eu não estudo a palavra, se eu não rumino a palavra em meu coração, se a palavra de Deus não está em mim, então eu passo por uma vida frágil, né? E com uma inanição espiritual, eu fico fraco espiritualmente. Então, quando nós falamos de escrituras, nós estamos falando de alimento para o intelecto, né? Para a nossa mente. Precisamos da palavra para alimentar a nossa mente. E ela vai ventilando. À medida que a palavra de Deus vai entrando em nossas mentes e vai ocupando espaço,
né? Aquele espaço vazio, né? Que dizem os ditado, né? Que espaço vazia, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, a nossa cabeça vai ficando cheia da palavra e essa palavra vai gerando em nós confiança, vai gerando fé, vai gerando amor, vai gerando sabedoria, entendimento. E isso vai nos dando o quê? Nos aproximando da condição necessária para exercer os nossos dons, exercer pela fé e o poder de Deus no dia a dia. É interessante também que já o poder de Deus, né, que aqui também é a palavra, e a palavra fala do próprio Jesus Cristo, o nome de Cristo, a pessoa de Jesus, esse poder é a capacidade que nós temos de manifestar, ou de Deus manifestar-se através de nós, né, com o seu poder, e nós repassarmos isso às outras pessoas, orando pelos enfermos, né, levando uma pessoa, por exemplo, ao convencimento pelo Espírito, né, através da palavra. Quando pregamos, as pessoas são tocadas. Quando oramos na autoridade do Espírito, quando muitas vezes, como pregador, que sou também, os pregadores sabem disso, quando nós estamos pregando, muitas vezes nós falamos de coisas que nós não planejamos, não pensamos, e sentimos que Deus vai nos usando realmente como um vaso, e vai fluindo a palavra, e a palavra vai penetrando o coração das pessoas. É muito comum acontecer depois de uma pregação em algum local, na nossa igreja, ou no dia a dia, ou até na internet, alguém chegar depois e dizer assim, poxa, naquele dia Deus falou comigo, quando o senhor estava pregando. Então não era a palavra do Carlos, né? Não é a palavra do pregador, não é a palavra de sabedoria do pregador, mas é a palavra de Deus que está sendo transmitida. E isso é poder de Deus, né, sendo renovado na vida das pessoas. Traduzindo em miúdos, eu queria deixar para você nessa manhã, para você refletir, né? A questão aqui em jogo era se discutir a ressurreição, se este homem tinha ou não tinha, essa mulher seria mulher de quem? De qual desses irmãos? O fato é que Jesus descartou toda essa possibilidade. Ele explica até que na ressurreição as pessoas não se casam, né? São como os anjos nos céus. Isso é um assunto para outro dia. Mas ele na verdade, ele encara a pergunta, a dúvida que estava sendo lançada. Fosse ela sincera ou não, fosse ela apenas capciosa para pegar, né? Para destruir, para desmoralizar Jesus, ele foi muito sábio em dizer, o erro de vocês é porque vocês não conhecem nem a Escritura, nem o poder de Deus. Aí vem a aplicação para as nossas vidas. Para a sua vida, para a minha vida, como está o meu conhecimento das Escrituras? Como está a minha vivência do poder de Deus? A Bíblia diz que nós temos que pararmos de sermos apenas ouvintes, né? Tiago fala sobre isso, e sermos praticantes do Evangelho, praticantes da palavra. Então, quando eu estou me alimentando da palavra, eu estou fazendo o que Jesus disse. Eu estou conhecendo as Escrituras. Mas quando eu estou orando, quando eu estou perdoando, quando eu estou compartilhando o amor de Cristo, discipulando a pessoa, né? Eu estou expulsando demônios, quando eu estou pregando a mensagem, levando isso para outras pessoas, eu estou exercendo o poder de Deus. E aí, nesse poder de Deus, nesse poder transformador que o Espírito Santo de Deus deseja usar você, cada um de nós, você não faz ideia do que Deus pode fazer. Pessoas podem ser curadas, né? Muitas vezes a gente ora aqui, irmãos, e tivemos depoimentos aqui já dos primeiros dias, pessoas que estavam em casa passando mal, estavam com sentimentos ruins, com problemas inclusive, né? Percebendo que estava com mal mesmo, com medo de toda uma inflamação, uma infecção, etc. E tal. E depois da oração, por exemplo, nós tivemos retorno de pessoas, olha, pastor, naquele momento eu fui curado. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Não é necessariamente o poder da pessoa, mas o poder do Evangelho. Mas Deus nos usa como instrumentos como instrumento mesmo, né? Eu gosto de tocar o violão que é um instrumento, mas um violão bem tocado é bonito, não é o meu caso. Mas um violão muito bem tocado é lindo. Como um saxofone também, que você está ouvindo aqui ao fundo musical, bem tocado, é muito bonito. Então é muito bonito usar o instrumento, mas na verdade nós somos apenas instrumentos de Deus, né? Quem está usando-nos verdadeiramente é Deus. Então nós somos o quê? Nós somos o violão, nós somos o saxofone, usados para transmitir a palavra, para transmitir essa melodia de poder, essa melodia de unção, essa graça, né? Aliás, a Bíblia fala também que nós somos como o cheiro de Cristo. Onde nós fomos, passamos, nós como somos, exalamos, né, o cheiro de Cristo. Então você e eu somos desafiados nessa manhã, irmãos, a sermos bênção na vida das pessoas. Mas para isso é preciso conhecer a Escritura e o poder de Deus. Quando você puder, em casa, hoje, agora,
além de ouvir essa live, pega a palavra, estude a palavra, alimente-se da palavra. Você vai ter o quê? Conhecimento para sua alma, para o seu entendimento, para sua mente. E depois você alimente também o teu espírito. Você já está alimentando o espírito, porque não dá para separar. Mas você vai poder visualizar isso de forma diferente quando você vai mudar o seu estado, né? E aí eu vou usar a palavra espírito em letra minúscula, né? O seu estado de espírito, né? O seu dinamismo, a sua autoestima, tudo isso vai melhorar na sua vida. Tudo que a gente fala de psicologia, de PNL, tudo isso vai ser sarado, mudado na sua vida se você tiver com a presença de Deus na sua vida, com a vivência da palavra. Você vai começar a viver mais facilmente. Você vai começar a crer mais no poder de Deus. Você vai começar a atrair pela palavra, pelo poder da palavra, unção sobre a sua vida. As pessoas vão te procurar para pedir conselho. As pessoas vão ver você um exemplo de homem, de mulher, de jovem, de Deus. Então use isso a seu favor. Está descrito na palavra. Não seja ignorante. Aliás, a Bíblia fala sobre isso em vários lugares. Nós não devemos ser ignorantes aos que morrem, né, com ou sem Cristo, principalmente aos que partiram com Cristo. Lá em Tessalonicenses vai falar sobre isso. Nós não devemos ser ignorantes em relação à palavra, nós devemos ser conhecedores da palavra. Então, se você quer ser um crente usado por Deus, com a garantia de estar na presença de Deus, não seja apenas conhecedor teórico, mas seja também prático. Então, quando Jesus fala sobre isso aqui, ele está nos desafiando, estava desafiando aos saduceus. Olha, conheçam e pratiquem o que vocês estão sabendo, o que vocês estão dizendo que sabem. Vocês estão falando de teoria, mas a prática é essa. Né? No reino de Deus será bem diferente. Então ele elimina aquela questão, ele vai falar do poder de Deus, ele fala de Abraão, fala do povo de Deus e fala exatamente as pessoas. Olha só o que o texto diz aqui. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Você vai poder levar as pessoas a se admirar daquilo que você está falando, simplesmente se você for um instrumento. As pessoas vão se admirar. Por quê? Porque as pessoas não têm esse conhecimento e muitas vezes não usam esse poder. Alguns irmãos, alguns grupos usam muito poder, querem só manifestação de poder de Deus, né? Mas não tem palavra. Outros trabalham na palavra, mas muito friamente, não vivem, não experimentam o sobrenatural de Deus. O nosso desafio é caminhar nos dois juntos. A Escritura e o poder de Deus falam da mesma coisa, ou seja, de um Deus integral, de um Evangelho integral, e você precisa ser um crente integral. Deus abençoe você nessa manhã. Eu quero orar por você, por sua vida, e se una comigo em oração. Vamos crer também que Deus vai estar curando aquelas pessoas, nossos queridos, que estão enfermos. Tivemos pedidos aí de um pastor, inclusive, no grupo da igreja, que as irmãs fizeram pedido. E deixa eu ver aqui, o seu encontro, o nome do pastor aqui. Pastor Rui. Pastor Rui, não me lembro se eu conheço, mas ele está com Covid. E assim, tem tantos outros, né? Tem parentes nossos próximos também. E sempre tem aqui, acolá alguma pessoa, no condomínio, onde a gente mora, tem alguém passando por esse momento. Mas quero lembrar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Ele vai nos dar resposta para tudo. Aquele irmão que está desempregado, vamos estar orando também, porque é um momento onde a gente mais do que nunca precisa focar nisso, clamando ao Senhor para que Deus dê esse livramento, abençoe e se cumpra, né, na vida dos servos do Senhor aquilo que a palavra promete. Né? Jesus não nos abandona. Né? E no meio da diversidade, das dificuldades que nós passamos, irmãos, podemos confiar que Deus está conosco. Se Ele está contigo, Ele vai providenciar. Ele vai providenciar o emprego, se não vier o emprego, ele vai providenciar o recurso, né? Mas Ele quer que você trabalhe, tenha o seu pão de cada dia. Isso está na palavra de Deus. O Senhor Jesus mesmo ensinou, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então Deus vai te providenciar, fique tranquilo, Deus está providenciando, Deus te ama muito e Deus quer o melhor para você. Basta você andar no caminho do Senhor, seguir os seus ensinamentos e andar na sua palavra. Pai, Senhor Jesus, nessa manhã nós entregamos nas tuas mãos cada um dos pedidos que os irmãos estão agora fazendo em sua casa, quer por pensamento, em palavras, a vida do pastor Rui, que eu não conheço pessoalmente, os demais irmãos, ó Pai, meu cunhado Reinaldo, e outros irmãos também que a gente tem ouvido falar, que parentes mais distantes, amigos distantes, que tenham, Deus, sido acometidos por esse vírus momentâneo. Nós sabemos, ó Pai, que isso não faz diferença nenhuma para o Senhor, não há nenhum poder maior, né? Que não seja o Senhor pode curar,
dessas enfermidades, o Senhor pode curar da tuberculose, o Senhor pode curar do infarto, o Senhor pode livrar da morte de qualquer circunstância, o Senhor pode inclusive ressuscitar aqueles que o Senhor achar que for merecedor desse milagre na sua vida. Por isso, ó Pai, nós entregamos essas vidas nas tuas mãos, agradecendo já pela tua determinação, pelo teu direcionamento, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente esses irmãos estão crescendo, estão também tendo o privilégio de ter experiências contigo. E se em algum momento, ó Pai, esses irmãos, assim que melhorarem, possam estar também testemunhando essa maravilha que está acontecendo na vida deles, possam glorificar o teu nome, possam aperfeiçoar-se cada dia mais. Abençoa esse irmão que está desempregado, essa irmã que está com medo de perder o seu emprego. Aumenta essa fé, aumenta também, ó Deus, o entendimento de que tudo aquilo que nós recebemos no mundo físico tem a ver com a nossa fidelidade, tem a ver com a nossa confiança no Senhor, tem a ver com a semeadura que nós fizemos atrás. Que o Senhor abençoe, dê entendimento, dê, ó Deus, condições dos teus filhos nesse momento, mais do que em qualquer outro momento, investir no reino, investir em missões, investir no seu ministério, para que verdadeiramente, ó Deus, a tua obra possa continuar e os pastores, líderes, membros, pessoas, a tua igreja possa continuar pregando esse evangelho fantástico, com conhecimento das Escrituras, mas também com poder do teu Espírito Santo. Haja nesses corações dessa manhã e muito obrigado. Guarda-nos, ó Deus, de tudo aquilo que venha sobre nós, que tudo que venha esteja sendo de acordo com a tua vontade, a tua boa, agradável e perfeita vontade. É em nome do teu Filho que nós oramos, Pai amado, e agradecemos desde já, porque sabemos que o Senhor sempre nos atende. Nós ministramos assim a cura e restauração nesta manhã, a alegria, Deus, a motivação, ó Deus, o ânimo que vem do Senhor. Ó Deus, a paz que excede o entendimento esteja sobre cada casa, cada irmão, cada pessoa que nos ouve nesta hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até amanhã, no mesmo horário.